Bom, então esse capítulo 15 de Provérbios, ele começa falando, vocês viram que de novo ele vai trazendo alguns versículos sobre as palavras. Como Provérbios insiste com a gente em relação a esse assunto. É um assunto assim que quase todo capítulo tem. Ele fala, ele traz para nós, né, sobre a resposta branda, sobre a palavra dura, a língua dos sábios, a boca dos tolos. Então ele vai falando como é que é. Eu quero começar aqui um comentário a partir do versículo 11, que diz assim, a sepultura e a destruição estão abertas perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. A sepultura, o que é uma sepultura? Né? A gente conhece hoje é um pouco diferente que nos tempos bíblicos, nos tempos, né, de Jesus, por exemplo. Mas vamos pensar numa sepultura aqui, nossa, né, da nossa época. Você vai ao cemitério e você vê os túmulos. E geralmente, alguns cemitérios têm uma pedra, né, como fala, uma tampa de pedra, né? Alguns não, alguns são, não tem isso, é só o gramado, enfim, tem algumas variações aí. Mas existe um esconder embaixo da terra da pessoa que morreu. Então ela é colocada ali. E para nós nunca mais a gente vê essa pessoa. A gente não vê mais o corpo, a gente não vê o que está acontecendo por baixo daquela sepultura. Mas aqui está dizendo que para Deus a sepultura e a destruição estão abertas perante o Senhor. Então imagine que você coloca uma pedra ali, né, e você nunca mais vê nada. Mas Deus vê. O Senhor, ele está vendo o corpo daquela pessoa em decomposição. Ele está vendo o que está acontecendo por trás daquela pedra ou por baixo daquela terra. O Senhor consegue ver por baixo o que está acontecendo com a gente quando a gente está escondido. E aí ele fala assim: quanto mais o coração dos homens. Aqui no Salmo 139, Salmo 139 diz que, versículo 15, meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro todos os meus dias foram escritos. O Senhor, o nosso Deus, Ele vê quando nós estamos nascendo, quando nós estamos sendo formados. Ele nos traz do seu espírito, do seu sopro, para o bebezinho que acabou de ser formado ali, que está em formação, né, que está acontecendo. Ele traz o seu sopro e ele vê. Esse salmo nos revela que o Senhor, ele vê a formação do nosso corpo. Ele vê a nossa estrutura. E aqui ele vê também a decomposição. Ele vê o desfazer desse corpo. Ele vê quando o espírito entra, porque é ele que sopra, e ele vê quando o espírito sai, porque o espírito pertence a Deus. Isso é tão incrível, isso é tão maravilhoso, isso é tão poderoso. Eu e você não conseguimos ver a pessoa que está lá debaixo da terra sendo decomposta. Está oculto aos nossos olhos. A gente não consegue ver, nem temos esse... Mas Deus vê. Deus vê.
Todas as coisas estão debaixo dos olhos do Senhor. E aí esse versículo vem dizer para nós, né? Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Tem uma informação aqui para mim e para você. Há pessoas que fecham o coração. Há pessoas que têm algo dentro do seu coração que ninguém vê. Pode ser por uma dor, uma frustração que viveu, uma experiência muito ruim. Não tem pessoas que falam assim, ó, eu nunca vou casar. O que aconteceu com essa pessoa para ela ter esse desejo? Para ela falar isso, para ela decretar isso na vida dela? Eu nunca quero ter filhos. O que há dentro desse coração? Há pessoas que colocam uma pedra no seu coração. Essa tampa como se fosse uma sepultura e ninguém vê o que está lá dentro. E ela vai vivendo a vida daqui para fora, mas lá dentro ela não mostra. O Senhor, o nosso Deus, Ele conhece o que está dentro do nosso coração. A gente pode pôr a pedra que quiser. A gente pode tampar o nosso coração das pessoas do jeito que quiser. O Senhor vê. Então Ele vê dores que nós temos lá dentro que a gente não quer contar para ninguém. Ele vê as frustrações que talvez você não comentou, nem com seu melhor amigo, nem com seu esposo, nem com ninguém. Ele vê pecados que nós cometemos, que nós nem confessamos. Está lá dentro. Ele vê tudo o que acontece. Ele vê os nossos desejos, os nossos anseios. Ele está vendo tudo. Lá em Hebreus, tem um texto, deixa eu ver onde que eu anotei aqui o texto de Hebreus. Acho que é Hebreus 4. Hebreus 4:13. Olha esse texto, gente. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Esse versículo a gente fala assim, né? Ai, ai, ai. Meu Deus, tá tudo exposto diante de Deus. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos acertos, a intenção boa do nosso coração. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Vocês lembram da história de Agar? Quando ela sai com o menino e ela vai errante pelo deserto, né? Errante quer dizer sem rumo, não sabe para onde vai. Ela vai indo, aí acaba o pão, acaba a água e ela senta para morrer. Se afasta um pouco do Ismael, porque ela não queria ver ele morrer. Então ela falou assim, agora nós vamos morrer. Aí Deus aparece, Deus envia um anjo e bradou uma voz do céu, falou, Agar, não temas, eu estou com você, você não vai morrer, eu sou o Deus que te vê. Então naquela hora da aflição, na hora que ela pensou que ia morrer, que não tinha mais jeito, Deus apareceu para ela dizendo, eu sou o Deus que te vê. Então veja, talvez existe alguém aqui hoje, enfrentando uma situação que você pensa dessa maneira, isso não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais resposta, isso aqui não vai mudar. Mas Deus está vendo a sua situação. E Deus, Ele não é um Deus insensível. Nosso Pai é um Pai de amor. Então Ele se sensibiliza, né, na nossa linguagem humana, vamos dizer assim, Ele se sensibiliza com a nossa situação, com a nossa aflição, com a nossa miséria, com os nossos problemas. Ele é um Deus sensível. Ele é um Deus que Ele está com o coração aberto, Ele tem compaixão. Então naquela situação de Agar, Ele vê, né, Ele traz essa declaração poderosa. Eu sou o Deus que te vê. Então pense você, cada um de vocês que estão aqui hoje, você precisa entender que o Senhor Deus,
que é o seu Pai, Ele te vê desde que você foi formado no ventre. Sabe, há muitos momentos que você pensou que você estava sozinho. Muitos momentos que você achou que ninguém estava te vendo, que ninguém ligava para você, mas Deus estava vendo você. Porque nada fica descoberto, tudo está exposto diante dele. Ele estava vendo quando alguma coisa não deu certo. E isso também é uma verdade para nós fincarmos no nosso coração em relação, por exemplo, aos nossos filhos, de saber que o Senhor está vendo eles onde eles estão. Então, o que está acontecendo com eles? Você pode ver? Quando eles crescem e saem por aí, você pode ver? Não, mas Deus está vendo. Quando eles estão lá na escola, o que está acontecendo lá? O que será que estão falando para os nossos filhos? Como será que está o aprendizado? Será que eles estão se sentindo bem? Será que estão se sentindo de escanteio? Será que eles estão permitindo que o Espírito Santo vá ativando a palavra que eles recebem? Como é a vida deles? A gente não vê 24 horas, mas o Senhor vê. O Senhor está vendo injustiças que estão acontecendo que você não está sabendo, e uma hora Ele vai te trazer a revelação. Uma hora o Senhor traz, sabe, enganos, pessoas falando mal de você. O Senhor está vendo. Da mesma forma que Ele vê as nossas atitudes. Olha que coisa interessante aqui no início, né, do capítulo. O versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os bons e os maus. E lá no Salmo 121 diz que o nosso Deus, Ele não dorme, Ele não cochila. Aquele salmo maravilhoso, né, que fala que eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardará o teu pé, não deixará que o teu pé vacile. Ele é quem te guarda, Ele é a tua direita. Ele não dorme, Ele não dormitará, Ele não cochilará. Então o Senhor, Ele não cochila. Sabe aquele momento que você está, sei lá, qualquer lugar que você está numa vigília, por exemplo, e você dá uma cochilada assim e você perde um pedacinho do que está acontecendo. Você está, às vezes, num aeroporto, numa rodoviária, num horário, né, e você cochila, e você não viu quem passou ali. O Senhor viu quem passou ali. Entende? Enquanto a gente está dormindo, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo. O Senhor está vendo as tramas malignas, os planos que estão sendo feitos no inferno contra a nossa vida. Gente, isso é muito poderoso para nós. Isso nos traz ao mesmo tempo temor, né? Porque a gente precisa entender que esse versículo, ele é real. Tudo está descoberto diante de Deus e um dia nós vamos prestar contas. Mas também é um versículo para nos gerar conforto, confiança de que Ele está nos vendo e que quando nós vamos orar, Ele vai dizer assim: eu já sei. Pode falar, meu filho, pode falar, minha filha. Só que isso que você está falando, eu já sei, eu já vi acontecer. Antes de você falar na tua boca, eu já conheço o teu coração, eu já sei o que tem no teu coração. Gente, é muita maravilha. Esse versículo aqui, o 3, ele está inserido, veja bem, ele está inserido nos versículos que falam das palavras, ó. A resposta branca desvia o furor, mas a palavra dura provoca ira. A língua dos sábios destila conhecimento, mas a boca dos tolos derrama tolice. No 4, a língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa abate o espírito.
E aí no meio desses versículos que fala sobre as palavras, sobre a língua, sobre o que nós estamos dizendo e como estamos dizendo, ele coloca os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Então, quando você traz palavras que são árvore de vida, ou seja, que é um alimento, que é um conforto para alguém, que é uma cura para alguém, Deus está olhando. Mas quando nós ficamos falando na insensatez, sabe? Falando o que não deve, na hora que não deve, Ele também está olhando. E nós vamos prestar conta dessas palavras. Misericórdia, né? Então, gente, o nosso coração, ele está totalmente exposto diante do Senhor. Tudo que você pensa. Pessoas, eu estava falando de pessoas com o coração endurecido, né? Que não querem se abrir para ninguém. Mas Deus está vendo lá, não precisa você abrir o coração para Deus ver. Talvez Ele não vai agir, porque Ele fica esperando você abrir o coração. Porque Ele quer Ele quer que você diga, que você fale, Senhor, eu quero. Todas as vezes que Jesus ia curar uma pessoa, o que você quer? Você quer que eu faça o que por você? Ah, Senhor, eu quero ver. Ah, eu quero andar. Ah, eu quero ser liberto disso. E aí ele realizava. Mas o fato de Deus não agir dentro do seu coração não significa que Ele não está vendo. Ele está vendo. Eu fiquei pensando, quando Jesus foi ressuscitar o Lázaro, Deus estava vendo. Tinha lá aquela pedra. Aí Jesus fala assim, tirem a pedra. Só que Deus estava vendo o Lázaro lá. Deus estava vendo tudo. E Jesus, porque Jesus via tudo que o Pai fazia, é assim que diz a palavra, Jesus estava vendo o Lázaro o quê? Vivo. Por isso que ele chamou Lázaro para fora. Porque ele conseguia ver. Então aqui tem outra chave para nós. É como é que nós vemos aquilo que está morto dentro do nosso coração. Quando a gente tem essa fé de ver que as coisas podem reviver novamente, que podem vir à vida, que alguma pessoa da sua família, essa pessoa pode vir para a vida, então você começa a ter essa visão, você começa a declarar e a chamar ela para fora e a orar profeticamente. O que é orar profeticamente? É você falar, Lázaro, vem para fora. É você decretar a palavra de Deus. É você chamar essa pessoa, vem para fora, vem para a luz. Então, Jesus já estava vendo Lázaro andando vivo. O Pai vê. Jesus no túmulo, pense. Aqueles homens lá, os religiosos, né, eles mandaram reforçar a guarda do túmulo de Jesus. Porque eles pensavam assim, como ele falou que iria ressuscitar, então nós precisamos reforçar a guarda do túmulo, porque pode ser que os seus discípulos roubem o corpo e vão dizer que ele ressuscitou. Só que aquelas pessoas não conheciam o poder de Deus. Aquelas pessoas não conheciam que Deus não precisa que tire a pedra para que ele haja. A pedra do sepulcro de Jesus, ela foi retirada, não foi para Jesus ressuscitar. Porque o poder que operou na ressurreição não precisa retirar a pedra. É a ressurreição que expulsa a pedra. Há pessoas que o Senhor trata assim, que Ele ressuscita e quando essa pessoa revive, ela expulsa a pedra. Ela é um poder que vem dentro do coração que faz assim, né, com as portas fechadas, abre o coração. Porque o Espírito Santo é que nos convence, né? Ele que convence a gente de que a gente está errado. Então, quando há esse convencimento, o que a gente faz? A gente quebranta o coração, a gente se abre e aí Deus vai operando. Então, Jesus no túmulo, ele não precisava que tirasse a pedra para ele sair. Ele saiu sem a pedra, com a pedra lá. A pedra foi retirada para que as mulheres pudessem acessar aquele lugar.
para que os discípulos, quando ali chegassem, pudessem ver, pudessem constatar que Jesus não estava ali, havia ressuscitado. Por quê? Porque Deus não depende da ação humana para realizar o milagre. Deus não depende da ação humana para realizar milagres. O que Deus deseja, muitas vezes, acho que a gente pode até dizer, né, sempre, é que nós sejamos cooperadores. E Deus, Ele quer nos incluir no milagre. Ele quer que a gente participe. Mas não é porque Ele precisa. Ele não precisa. Para Ele curar uma pessoa, Ele não precisa que eu ore por essa pessoa. Ele pode curar sem eu orar. Mas Ele mesmo estabeleceu um princípio de relacionamento e de cooperação com o homem. Ele fez preparou o jardim do Éden, preparou toda a criação, e aí Ele formou o homem, colocou o homem lá e falou assim: agora, Adão, eu quero que você administre. Então Deus, desde o início, Ele trabalha em cooperação. Ele convida sempre o homem para cooperar com Ele, para trabalhar junto com Ele. E então Deus não precisa da nossa ação, mas Ele deseja que nós estejamos juntos quando Ele vai realizar os milagres. Ele deseja que nós sejamos parte disso. E aí Ele nos convida a sermos esse instrumento de milagre. Porque Ele nos ama, porque nós somos filhos. E pai é assim. Pai vai lavar o carro e se ele lavar sozinho, não sei se aqui alguém lava o carro em casa. Na minha época, quando eu era criança, meu pai lavava o carro e a gente ajudava. Então veja, você chamar seu filho pequeno para te ajudar a lavar o carro, o que vai acontecer? Você vai perder tempo, você vai perder sabão, você vai gastar mais água. Talvez o que você fizesse em 1 hora, você vai levar umas 3, 4. Aí a criança já pega aquela espuma e já vai brincar com aquilo. E olha, é uma festa. Não é assim? Era assim na minha época. Mas o pai tem o quê? O prazer de ter o filho ali. Ele tem o prazer de gastar mais tempo. É assim que Deus age conosco. Porque o Senhor, Ele é eterno, Ele não tem um tempo determinado assim, no sentido de que, vai logo porque o relógio, né, o meu relógio da eternidade tem hora certa. Não. Deus, Ele me chama para trabalhar com Ele, para que eu aprenda com Ele, e Ele é paciente comigo. Ele prefere estar comigo, gastando mais tempo, tendo que me corrigir, sabe? Parar para falar comigo. Ele prefere isso do que fazer sozinho. E mais, não é que Deus precisa da gente. Ele não precisa. Mas Ele ama. É diferente. O Senhor podia fazer tudo sozinho. Mas Ele ama você. Tanto que Ele quer que você venha participar. Aí você começa a fazer tudo errado, não tem problema, Ele fica ali te ensinando. Porque é assim que a gente faz com os nossos filhos pequenos. Ou deveríamos, né? Tem gente que não tem paciência, precisa ter. Porque é esse momento de relacionamento. E toda vez que nós tratamos dessa maneira os nossos filhos, nós estamos aprendendo a ser filhos de Deus. Todas as vezes que nós nos relacionamos com os nossos filhos, que nós damos atenção, que nós preferimos a companhia deles. Não, deixa que eu faço sozinha, que aí eu faço mais rápido. Não é assim, muitas mulheres? Não, deixa que eu faço. Porque você quer terminar logo, porque você tem um prazo a cumprir, porque você tem outras coisas para fazer, e a gente perde o relacionamento com essa criança, com esse filho. E às vezes não é só com o filho não, né? É com alguém, com uma pessoa.
Eu tive uma experiência muito importante para mim. Quando eu fiz faculdade, eu morava em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, e eu estudava no Rio de Janeiro. Então, como é que era? Eu viajava todo mês e ficava lá uma semana, a gente tinha aula assim das 7 da manhã, literalmente. Ai, meu Deus. Até sei lá que hora da noite, né? E quando eu fui fazer essa faculdade, eu tinha uma amiga que ela fez também, ela foi também. Então foi muito legal porque a gente viajava juntos. E Deus me deu a oportunidade de fazer com ela. E ela, na época, ela teve um problema muito sério, ela perdeu a visão dela, ela perdeu um olho por causa de uma cirurgia mal feita, um erro de cirurgia, ela perdeu um olho. E o outro olho, ela tinha, eu não vou lembrar direito porque variava um pouco, tem hora que estava melhor, hora estava pior, mas vamos pensar em 50%, 40% de visão. Então ela era uma pessoa dependente para fazer muitas coisas ela não podia fazer sozinha. E aí a gente lá no Rio de Janeiro, estudando, né? Então eu chegava lá, o que acontecia? Ela dependia de mim para ver o nome do metrô, do ônibus, fosse, né, o que a gente estava fazendo. Ela dependia para ver o cardápio do que a gente ia comer. Ela dependia de algumas coisas assim, na aula. Eu fazia para ela tinha uma matéria, eu lembro que eu fazia tudo em letra grande para ela poder entender, ela poder ler mais fácil. Então eu copiava tudo grandão assim, com a mão eu fazia aquele monte de matéria, eu ficava copiando para ela poder ter esse acesso. Quando a gente ia andar, né, a gente ia andando, andava muito lá. Eu lembro que uma época logo no início a gente ficou na casa de um parente, assim, só que a gente tinha que andar muito da casa dele até lá embaixo para pegar o metrô. Eu sozinha ia fazer aquele percurso em 10 minutos. Junto com ela eu fazia em 25. O que eu aprendi? Ter paciência. A andar mais devagar para que o outro pudesse andar comigo. A gastar parte do meu tempo para que ela também pudesse aprender. Porque lá na sala, no ritmo normal do professor, ela não captava. Porque ela não enxergava. Então ela pôde fazer o curso dela porque eu me dispus. Talvez ela tivesse feito sem mim, mas eu facilitei bastante para ela. Não sei se ela conseguiria terminar o curso. Se ela não tivesse uma amiga, uma pessoa que tivesse a paciência de estar com ela. Então tudo que eu estudava e aí eu ia lá repassar com ela. Então qual foi o meu prazer? De participar da formação dela. Hoje ela tem lá a escola de música. Ela foi professora da universidade, ela tem livros, ela é super ativa. E às vezes a gente não tem essa paciência. Nós queremos fazer sozinho. Mas Deus não. Deus, ele nos chama para fazer junto. Então, gente, voltando aqui, né, para a questão de que o Senhor, ele conhece o que está no seu íntimo. Pode ninguém saber, pode ninguém entender, mas ele entende. Ele entende o que está no seu coração. Aí, não sei se vai dar tempo, mas eu coloquei aqui, ele fala dos corações, né, as características de corações aqui. O 13 fala assim: o coração alegre embeleza o rosto, mas o espírito se abate pela dor do coração.
A alegria, ela é o quê? Um estado emocional, tirei lá do Google, ó, essa definição. Um estado emocional agradável. Então, a alegria, ela depende, aqui no versículo 15, fala que do coração contente. A alegria, ela depende de contentamento. Quando você está muito satisfeito com as coisas, com a vida, com alguma coisa, dificilmente você vai conseguir ficar alegre. Então, a alegria, ela diz respeito a júbilo, a prazer. Então, você ser alegre é você estar sempre num estado de animado. É você sempre estar jubilando, sabe? É você estar assim manifestando esse contentamento. E só pode viver em alegria, ó, o coração alegre. O coração alegre não é um momento. E para eu definir assim, eu sou uma pessoa alegre. Eu tenho um coração alegre. Quando eu falo assim, significa que não é assim, eu estou alegre. Não, eu sou alegre. Sou quer dizer, é uma característica minha. É um hábito meu, é um jeito de eu viver. Eu sou alegre. Dentro desse eu sou alegre, claro, eu sou um ser humano, eu vou ter alguns momentos de tristeza, alguns momentos eu vou chorar, mas eu não deixo de ser uma pessoa alegre. Agora, se eu falar assim, eu estou alegre porque eu terminei meu curso, porque eu me formei nesse curso. Eu estou alegre porque eu vou fazer uma viagem maravilhosa. Eu estou alegre porque eu ganhei um presente. Então, esse é um tipo de alegria que ela é ali do momento em função de alguma coisa que você recebeu ou que aconteceu. Não é a alegria que nós devemos praticar, buscar, preservar, que é essa alegria aqui, o coração alegre. Ter um coração alegre e não apenas estar com um coração alegre. Vocês estão entendendo essa diferença? Sim ou não? Entenderam? Quando a minha alegria ela vem em função de alguma circunstância, então eu vou dizer assim, eu estou tão alegre porque meu irmão vai chegar aqui. Eu estou tão alegre porque minha filha passou de ano. Estou tão alegre porque eu... sei lá, qualquer coisa, né, gente? Estou tão alegre porque é Natal. Mas é diferente quando eu falo, eu tenho o coração alegre. Significa que eu vivo com o coração alegre. Mesmo que eu passe alguns momentos de tristeza, alguns momentos que eu não vou estar assim manifestando, né, esfuziante, sorrindo o tempo todo, mas não significa que eu deixei de ter um coração alegre. A essência do meu coração é a alegria, tá? E essa verdadeira alegria, a gente só pode viver dessa maneira quando nós recebemos isso do Senhor. Lá em Neemias 8:10 tem essa declaração. A alegria do Senhor é a vossa força. Neemias está falando para o povo, porque o povo, eles reconstruíram, eles foram ler a Bíblia, foram ler as Escrituras. Não era a Bíblia, né, gente? Eram as Escrituras. E eles foram ler, e quando eles ficaram lá horas em pé ouvindo a palavra de Deus, quando eles ouvem, eles começam a chorar. Por quê? Se arrependendo. Aí Neemias chega e fala assim para eles, hoje não é dia de vocês chorarem, esqueça o que passou, é dia de alegrar, porque tudo foi reconstruído. Então hoje é dia de alegria. A alegria do Senhor é a vossa força. Força para quê? Para reconstruir, força para deixar a culpa de lado, para não errar mais, para viver agora em abundância, para cumprir os mandamentos de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força para que a gente cumpra a palavra dele. Para que a gente manifeste o amor dele. Para que a gente seja essa pessoa que fale palavras que curam, que traz vida, que é como uma árvore de vida. Entende? Então, essa alegria, a verdadeira alegria, ela só vem de Deus. Lá em Filipenses 4:4, Paulo diz assim,
alegrai-vos sempre no Senhor. Digo outra vez, alegrai-vos. Então é sempre, nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque se você depender de uma circunstância para ficar alegre, um dia você vai estar alegre, de manhã você está alegre, de tarde você está triste. Uma semana você está feliz, cantando, outra semana você passa a semana inteira chorando de tristeza. Então essa alegria momentânea aí, que o mundo prega, não serve. Então o coração alegre, ele embeleza o rosto. Olha, gente, olha, meninas, você não pode deixar de ser alegre. Embeleza o seu rosto, deixa mais bonito. Lá no Salmo 103 fala disso, que o Senhor, ele renova a nossa juventude. Por quê? Porque ele nos dá alegria. E aí a velhice, ela é adiada. Eu tô falando de físico mesmo, entendeu? Porque é comprovado cientificamente que o sorriso faz muito bem. Que você ser uma pessoa alegre, você vai ser mais saudável. Já é, a ciência fala, o que a Bíblia já estava falando. Então a alegria, o coração alegre. Aí depois ele fala do coração do inteligente no 14. O coração do inteligente busca o conhecimento. Essa busca de conhecimento não é o conhecimento humano. Você quer ser uma pessoa inteligente? Busque o conhecimento de Deus em primeiro lugar. Conhecimento humano é fácil. Você fica lá estudando, você lê um monte de livros, você faz uma faculdade, faz um curso técnico e você adquiriu. Não é esse conhecimento. É o conhecimento de Deus. Em Isaías 11:2 fala sobre o Espírito do Senhor. Isaías. Gente, esse versículo aqui é um versículo que vocês têm que saber de cor, viu? Isaías 11:2. Porque é o Espírito de Deus agindo em nós, ó. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho. Mais uma vez, ó, Espírito de conselho. Como é que conselho não é bom? Conselho é bom, sim. O Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. São 7 Espíritos de Deus. Então, desses 7 é o espírito de conhecimento. Então, conhecer a Deus, conhecer o que vem pelo Espírito, conhecer o que vem pelo conhecimento de Deus. Nós temos a mente de Cristo, Paulo diz. Então, ser inteligente, ter um coração inteligente é buscar a Deus. Esse conhecimento que vem dele, conhecer quem ele é, o caráter dele, como ele pensa, como ele sente, o que ele faz, o que ele fez. Isso é ter um coração inteligente. Depois ele fala do coração contente, que é o versículo 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente vive em banquete contínuos. Veja a chave dessa palavra, gente. O coração contente vive um banquete contínuo. O contentamento, ele tá muito ali junto, ele é quase um sinônimo da alegria, né? Tão ali de mãos dadas, tá? O que é contentamento? É satisfação. É você ser uma pessoa satisfeita. A insatisfação é um mal da nossa época. Ninguém nunca está satisfeito com nada. Sabe qual tem que ser a nossa insatisfação? No que diz respeito à nossa vida espiritual, à nossa vida com Deus. Nesse aspecto, nós temos que estar sempre insatisfeitos, sempre buscando mais. Aí a gente inverte, a gente fica satisfeito com 5 minutos de oração por dia, quando né? Porque tem gente que nem ora todo dia. 5 minutos de oração por dia e fica insatisfeito com a comida que tem dentro de casa, com o carro, com as roupas, com o guarda-roupa, com a imagem, não está satisfeito. Vai sempre buscando mais, com o dinheiro que tem, não está satisfeito. Imagine uma pessoa que senta numa mesa e ela nunca se satisfaz do alimento. O que acontece? Ué, gente, uma hora tem que parar de comer. E aí tem até essa frase, né? Eu estou satisfeito, obrigado, não quero mais não.
Já estou satisfeito. Significa que você comeu já o suficiente, às vezes até um pouquinho mais, né? Para dizer, não, eu já estou satisfeito. Não posso comer mais, não. Então, é estar satisfeito diante da vida. A nossa satisfação vem do Senhor. Antigamente tinha uma canção assim, sobre satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação. É nova vida, eu não lembro a letra toda, né? Então tinha essa música e as crianças cantavam muito. O grupinho das crianças cantava. Satisfação é ter a Cristo. Cristo nos satisfaz. Ele é a nossa satisfação. Quando nós temos o Senhor como a nossa satisfação, a gente se contenta com aquilo que tem. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar para conquistar mais. Não é isso, não entenda errado. Mas é que isso não se torne a sua prioridade na vida. Você fica tão insatisfeito que aí você vive em função daquele negócio. Você fica tão insatisfeito com o sofá que você tem, que aquilo vira o seu objetivo de vida e você tem que trocar o seu sofá naquele ano, não pode passar porque tem, e aí você inferniza a sua vida, você compromete seu orçamento, por quê? Por uma insatisfação fora de controle. Não é um desejo assim, não, eu vou me programar porque eu quero trocar o meu sofá, então assim que der, assim que puder, eu vou fazer isso. Né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, estar satisfeito. Agora a chave desse versículo é que o coração contente, ele vive um banquete constante. Significa que se você tem contentamento, você vai atrair, você vai estar sempre diante de um banquete. Ou seja, você sempre vai ter aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Porque banquete não é comida comum. Banquete não é só o arroz, o feijão, a salada e a proteína. Não. O banquete tem aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Quando você fala assim, vou no banquete. Nossa, foi um banquete o almoço de hoje. O que você está querendo dizer? Que foi maravilhoso, que tinha um monte de coisa, que tinha coisas muito gostosas. Não é assim? Nossa, um banquete. Por que em relação a reis a gente fala banquete? Porque tem ali várias comidas maravilhosas. Entende? Então, você ter um coração contente vai fazer com que a sua vida seja um banquete para você. E não o contrário. Não é o banquete em si que tem que te trazer contentamento. Então, quando você senta na mesa para comer, você faz sua refeição, você fala, estou satisfeito? Ok, isso é na sua parte física, na sua parte que você está se alimentando ali, o seu corpo físico, o seu estômago. Mas na nossa vida espiritual é o contrário. É o estar contente que faz com que você viva como se você estivesse assentado numa mesa de banquetes, entende? Todos os dias há um banquete para nós. Todos os dias há um banquete para nós, independente da nossa circunstância de vida, independente do que nós estamos passando. Sempre há uma mesa posta de Deus para nós. A gente sempre pode sentar, seja no seu quarto de oração, seja na sua sala de estar, seja à mesa. Na hora de uma refeição, você pode ali falar com Deus. Você pode ali receber o pão do céu. Você pode receber de Deus revelação. O banquete do Senhor sempre está posto para nós. Então, um coração satisfeito, um coração contente, ele vai ter à sua disposição sempre um banquete. Não espere você ter um banquete para você se satisfazer. Seja satisfeito com Cristo. Lembra dessa canção?
Satisfação é ter a Cristo, é ter Jesus no coração. Aí tem mais um coração aqui, vou falar rapidinho, tá, gente? Já vamos encerrar. O coração do justo medita sobre o que deve responder, mas a boca dos ímpios jorra maldade, é o versículo 28. Então isso aqui é o que a gente já falou bastante, né, sobre os justos, quem é o justo, e acho que lá no capítulo 10, se não me engano, e aqui também, nesses primeiros versículos que ele fala sobre a boca, né, sobre o que você deve responder. Tem um outro versículo aqui que fala sobre isso... O 23, o homem se alegra por dar uma resposta adequada, e como é boa uma palavra na hora certa. Então o coração do justo, ele medita no que vai dizer, ele dá a palavra na hora certa, ele não sai falando sem pensar. Ele medita o que vai falar e quando vai falar. Então, ó, tem bastante coisa aqui para nós, para a gente pensar, né? Para a gente meditar. Mas lembre-se que eu gostaria que ficasse no seu coração hoje. O Senhor conhece o seu coração. Não adianta você pôr nenhuma pedra em cima porque Ele está vendo. É melhor você abrir, tirar a pedra e deixa Ele agir. Deixa Ele te perdoar, deixa Ele tirar a culpa, deixa Ele curar você, deixa Ele trazer alegria. Porque a alegria vai te fortalecer e vai deixar você uma pessoa contente. E você contente, nada vai tirar a sua alegria, sabe? Quando a sua satisfação é Cristo, nada vai faltar para você. Por isso que o Senhor é meu pastor e não tenho falta de nada. Nada me falta. Ah, mas não tem comida em casa. Mas não tá faltando. Gente, isso é sobrenatural. A mente natural ela não consegue entender essas coisas, mas a mente espiritual ela entende. Amém? Glória a Deus.